Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Novamente, que Deus abençoe os irmãos nesta noite. Motivo de alegria nós estarmos aqui. Irmãos, eu gostaria de pedir, aproveitando que você está em pé, abra a palavra de Deus. Nós estaremos em uma breve meditação no livro de Atos dos Apóstolos, livro de Atos, capítulo de número 16, versículo de número 25 até o verso de número 31. Atos 16, versículo de número 25 até o verso de número 31. Texto bastante conhecido, mas eu gostaria que, no nome de Jesus, você se atentasse para esta palavra. Diz assim a palavra de Deus: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram, abriram-se todas as portas, foram soltos os grilhões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. O carcereiro pediu luz, saltou dentro e, todo trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então tirou-os para fora, dizendo: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Aleluia. Feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez ao Senhor. Querido Deus, graça te damos por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na tua presença. Nós queremos te louvar, ó Deus, porque o Senhor é bom, misericordioso, fiel, justo. As suas palavras são palavras de vida eterna. O Senhor é aquele que nos conduz aos pastos verdejantes, refrigera a nossa alma, guia-nos pelas veredas da tua justiça, e assim a tua igreja segue, Pai, alegre na tua presença. Querido Espírito Santo, neste momento em que é exposta a tua palavra, nós rogamos ao Senhor que traga esclarecimento, sabedoria, conhecimento e graça do céu sobre a minha vida, mas também, ó Deus, que o Senhor ilumine os olhos do entendimento do teu povo para ouvir esta palavra, guardar no coração. Que seja, meu Deus, notória a manifestação da glória da presença de Deus através da palavra, assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos, no nome de Jesus. Irmãos, talvez você já ouviu, e eu acredito que sim, muitas vezes, a exposição desse texto, desse milagre, desse momento, dessa situação que Paulo e Silas estavam vivendo. Esse texto da palavra de Deus, ele tem aí, irmãos, uma introdução, onde Paulo estava em Troade, e ele teve uma visão, onde um homem disse, olha, clamava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo, aqui junto com Silas, a história diz que estava Silas, Timóteo, e estava ali Lucas, e eles estavam indo para a Macedônia, assim como foram. E ali, irmãos, nesse caminho, ocorreram algumas bênçãos de Deus, como a conversão de Lídia, uma mulher vendedora de púrpura. A palavra está escrito que Paulo, num dia de sábado, ali em Filipos, procurava um lugar para estar orando e encontrou esse lugar, juntamente com Silas. E ali havia algumas mulheres que estavam orando a Deus. E ali, quando Paulo ministrou as palavras de Deus, pregou o evangelho, esta mulher por nome Lídia, uma mulher muito rica, vendedora de púrpura, entregou sua vida a Cristo, foi batizada ela e a sua casa, e ela constrangeu Paulo
e Silas, acredito que também os dois demais, para que fossem à sua casa. E aí a história vai passando. Nos dias seguintes, Paulo expulsa um espírito maligno de adivinhação de uma moça, que quando eles iam pregando a palavra de Deus, a moça saía atrás deles, dizendo assim: esses homens que vos anunciam as Escrituras, eles são servos do Deus Altíssimo. E por muitos dias ela fez isso. E essa mulher era uma mulher que dava muito lucro para os seus senhores, com esse espírito maligno de adivinhação. E a palavra do Senhor diz que Paulo, impondo sobre ela ali as mãos, expulsou esse espírito maligno. E aí o seu servo já não tinha mais como ganhar dinheiro. E ali Paulo e Silas foram espancados, tiveram as suas roupas rasgadas, foram açoitados e foram lançados na prisão com os pés no tronco. E aí, irmãos, começa esse momento aqui, este cenário. Perto da meia-noite, aconteceu um terremoto, quando Paulo e Silas, eles estavam ali cantando e adorando a Deus, presos, e eles estavam ali guardados naquela prisão, uma penitenciária, onde eram assistidos pelo carcereiro, que diz o texto da palavra de Deus, o agente penitenciário. Mas ali, perto da meia-noite, ocorreu um terremoto. E esse terremoto, irmãos, foi algo extraordinário da parte de Deus e sobrenatural, porque aqui, irmãos, aconteceu duas situações que talvez nós nunca paramos para analisar. Esse terremoto veio, os alicerces da prisão foram abalados. Caíram-se as algemas, os ferrolhos, as portas foram abertas, e todos os presos ficaram libertos das algemas, das prisões e dos ferrolhos, mas nenhum deles fugiu. Por outro lado, a prisão espiritual que esse carcereiro vivia, ele também recebeu liberdade, porque este homem, quando viu ali que ocorreu esta situação, e ali os presos estavam todos soltos por causa do terremoto, seus olhos já estavam abertos, e este homem ali pegou a sua espada, e quis tirar a sua vida, pensando que os presos haviam fugido. E aí, meus irmãos, Paulo diz para ele: olha, não te faças nenhum mal, que nós todos estamos aqui. E aí, da boca deste homem saiu uma pergunta, um grito. Talvez o seu coração, a sua alma implorou, e ele disse: senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Aquela situação, irmãos, não estava falando nada de salvação. Naquele momento havia ali uma situação terrível, porque se os presos fugissem, aquele homem certamente seria morto pelo Império Romano, pela sua falta de capacidade em cuidar daquilo que foi colocado nas suas mãos. E esse homem gritou: senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? É esta palavra, nesta oportunidade, que eu quero meditar com os irmãos, com a igreja e com o internauta que nos assiste. Irmãos, o mundo grita. As pessoas desesperadas, elas pensam e falam: o que eu preciso fazer para resolver esta situação? O que eu preciso fazer para ter a solução desse problema? O que eu preciso fazer para que a minha vida espiritual, sentimental, familiar, financeira, ela mude de rumo? Existe hoje um anseio no coração do ser humano, e ele grita sem resposta, muitas perguntas sem resposta. E aqui, irmãos, quando este homem diz: senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Ele poderia ter dito ali naquela hora: meus irmãos, senhores, o que eu faço para colocar esta situação sob controle de volta? O que eu preciso fazer para que os presos sejam recapturados? O que eu preciso fazer para retomar de volta o meu prestígio, a minha popularidade?
o respeito que eu perco diante dessa situação. Não, mas ele disse, o que eu preciso fazer para ser salvo? Irmãos amados, você que me ouve, você que me vê, haverá um dia que o homem terá que decidir pela sua salvação. Haverá um dia que andando no mundo, em uma situação muito boa ou muito ruim, com todos os recursos ou com poucos recursos, com popularidade ou sem popularidade, haverá um dia que findará a vida e o homem terá que se apresentar diante de Deus, mas ele terá que decidir o seu destino, a sua salvação. O carcereiro aqui, meus irmãos, ele gritou, ele diante de tantas situações, ele viu que o momento ali, os seus olhos haviam sido abertos, para ele aquela situação se tornou uma situação comum, mas aí esse homem viu que ele necessitava de salvação, ele necessitava de conhecer o amor de Cristo. Talvez esse homem ouvisse Paulo pregar ali, mas nunca deu crédito, mas na hora de uma reviravolta ele gritou, o que eu preciso fazer agora? Quantos estarão, irmãos, em uma situação, quando estiver lá no hospital, gritarão, o que eu preciso fazer para ser salvo? Quando tiveram muitas oportunidades de no momento da saúde pensar em salvação, de no momento que tinha recursos financeiros, poderiam ter se decidido por Cristo, mas não se decidiu. Mas lá na hora da morte, muitos chegarão e dirão e gritarão, o que eu preciso fazer para ser salvo? Por outro lado, Paulo podia ter dito para ele, olha, o que fazer para ser salvo? Seja um bom homem, seja um guardador das tradições judaicas romanas, seja alguém popular, seja um bom pai de família, seja um filho exemplar, seja um modelo de vida na sociedade onde você reside, ou onde você está envolvido. Mas Paulo, irmãos, naquele momento, eles estavam numa conexão espiritual tão grande que Paulo viu a necessidade dele, e ele sentiu a necessidade, e sabia que Paulo poderia explicar para ele o que era ser salvo. Paulo disse para ele, crê no Senhor Jesus Cristo. E aqui, irmãos, Paulo estava dizendo para ele, o crer não é simplesmente acreditar, mas o crer é tomar aquela situação como uma situação de transformação para a sua vida, acreditar em Cristo, receber Cristo e mudar de vida. Isso era o crer. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Talvez o carcereiro disse, salvo de quê, Paulo? Salvo de quê? Eu acredito que Paulo disse para ele, olha, agente penitenciário, carcereiro, ou chamou ele pelo nome, fala, haverá um dia que o juízo de Deus, a ira de Deus será trazida pelo seu filho a essa terra, pelo castigo, irmãos, pelas iniquidades, pelos pecados e transgressões, virá o juízo de Deus do céu sobre essa terra, e aquele que não confessar Jesus como Senhor e Salvador, e aceitar Cristo, ele não escapará desse momento, do momento da ira de Deus que virá, irmão, sobre a iniquidade, sobre a impiedade dessa terra. E Paulo estava falando, quando eu falo para você de ser salvo, você vai ser salvo da ira de Deus, que virá sobre esta terra, em punição pelo pecado e rejeição à palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ali o carcereiro entendeu, irmãos, o carcereiro entendeu a mensagem de Paulo, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Paulo não ficou dizendo para ele, seja isso, seja aquilo, faça isso, faça aquilo. Ele falou, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja, engrandecido seja o nome do Senhor. Meus irmãos, aqui, em Efésios 5, verso de número 14, acredito que durante as explicações de Paulo, Paulo disse para aquele homem, que nesse momento ele tem algumas atitudes
Porque quando Paulo fala para ele, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, e aquele homem recebeu esta palavra, a sua vida começou a passar por uma mudança, por uma transformação. Porque aqui, irmãos, no primeiro momento, esse homem despertou pela palavra de Deus. A palavra de Deus veio para te despertar e para me despertar do sono que nós dormimos em relação às coisas espirituais. Aqui o carcereiro despertou. E a palavra de Deus está escrita, Efésios 5,14, pelo que diz, desperta-te tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. O carcereiro foi iluminado pela luz divina do céu, através da palavra de Deus, pelo evangelho que Paulo pregou. Paulo pregou o evangelho, o Espírito Santo iluminou os olhos do entendimento daquele homem, e ele disse, verdadeiramente eu preciso de salvação, e eu preciso de vida eterna. E aqui outro ponto, irmãos. Quando esse homem viu que os presos estavam todos soltos, a situação aqui mostra que ele pegou a sua espada, e ele ia se matar pelos presos. Ele viu que os presos talvez tivessem fugido, e ele teria que dar a vida pelos presos. Poderia ter fugido, poderia ter arrumado algum argumento, mas resolveu dar a vida pelos presos. O evangelho de Cristo, pregado e recebido, vai fazer com que a sua vida não tenha valor, mas as coisas de Deus tenha. Porque aqui o carcereiro olhou os presos, ele se compadeceu dos presos e quis se matar por causa dos presos, mas havia ouvido a palavra de Deus. Quantos querem se matar, mas não ouviram a palavra de Deus? Ali o carcereiro ouviu a palavra de Deus, viu os presos e a situação terrível que eles estavam vivendo, e ele quis se matar pelos presos. Olha a mudança que o evangelho faz, irmãos, na vida das pessoas. Terceiro ponto, tirou-os para fora. O carcereiro tirou todos os presos para fora. E a palavra de Deus aqui, você lendo o texto, fala que ele lavou suas feridas. A personificação do Cristo que veio para trazer salvação se manifestou no carcereiro. Quando Paulo pregou para ele, e ele recebeu Cristo como Senhor e Salvador, ele começou a agir como um cristão, sendo um modelo, irmãos, fazendo as coisas que Cristo faria e fez. E a palavra de Deus fala que ele lavou as feridas dos presos. Depois preparou uma mesa na sua casa e se alegrou com eles. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você nunca pensou nisso. Nós sempre pregamos que as portas se abriram, houve um reboliço, vai acontecer um reboliço aqui. Mas que este homem recebeu ali, através da decisão que ele fez, os frutos do Espírito. E ele passou, irmãos, a olhar a sua vida como sem nenhum valor, porque agora Cristo era o maior valor que ele havia recebido ali. Ele tirou os presos para fora, ele viu a necessidade, se compadeceu do ser humano, ele amou ali o próximo como a si mesmo, sem conhecer, sem discipulado, recebendo de Deus, apenas naquele momento, lavou as feridas dos presos. Jesus lavou os pés dos discípulos, ele foi um pouquinho mais longe, ele lavou as feridas, levou-os para a sua casa, e preparou uma mesa. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, ali naquela noite, tudo uma noite, a palavra de Deus declara que a família dele foi salva e batizada, e eles participaram da mesa. Louvado seja o nome do Senhor. O resultado disso, o carcereiro foi salvo, ele e toda a sua família, pelo poder da palavra de Deus, através do evangelho pregado por um homem, independente de situação. Independente da situação que você estiver vivendo, passando, sofrendo, pregue a palavra de Deus, o Espírito Santo se encarregará de fazer as demais coisas. O carcereiro foi salvo, ele e toda a sua casa, e eles foram batizados. Milagre, pastor, milagre. E milagre do grande. Por quê? Porque se os irmãos olhar hoje em uma penitenciária, irmãos, ninguém vai esperar um reboliço na cela.
E se a porta da cela abrir, eu acredito que antes de alguém gritar, a porta da cela abriu, se ele não sair da frente, o último atropela ele. Porque os presos vão fugir muito rápido. E aqui não. Os presos não fugiram. O carcereiro não perdeu o emprego. Ele não perdeu a sua reputação. Ele não perdeu a sua família. Ele não perdeu o seu prestígio. Porque aceitar a Cristo, irmãos, aceitar o Evangelho de Cristo, um novo nascimento, para você ser salvo não implica em você se tornar uma pessoa que venha perder todas as coisas aqui nessa terra. Existem pessoas que nunca aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque Ele disse, eu sou rico, vou ficar pobre, eu tenho prestígio, vou perder o prestígio, eu não vou fazer isso nem aquilo, como se a vida de crente, como se a vida de um servo de Deus, fosse a vida das pessoas mais infelizes que existe nessa terra. Não, meus irmãos, o Senhor quer te promover em um homem e uma mulher de bênção nessa terra. Não pense pequeno, o Evangelho de Deus veio para transformar coisas pequenas em coisas grandes, e não para transformar coisas grandes e reduzir a coisas pequenas e talvez a nada. Lá na empresa que você trabalha, tem medo de falar que você é crente, que você é servo de Deus, que você serve ao Senhor? Pois não tenha, meu irmão, porque Deus vai te promover à medida que você abrir a sua boca. A salvação chegará lá, e junto com a salvação virá, irmãos, a bênção de Deus promovendo você como servo do Senhor. Deus não desampara os seus ungidos, os seus servos. Aqui tinha tudo para esse homem, para esse carcereiro, irmãos, ir ao fracasso. Olha, os presos fugiu, você foi incompetente, você não cuidou direito, talvez você dormiu, talvez aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não, em uma noite só, Deus transformou tudo segundo a sua vontade. O que você está precisando de Deus, meu irmão? Aqui fala que perto da meia-noite, nós estamos perto das 8 horas. Tem muito tempo para Deus trabalhar na sua vida até amanhecer o dia. Tem muito tempo para Deus mudar a sua situação até amanhecer o dia. Tem muito tempo para Deus salvar a sua casa até amanhecer o dia. Tem muito tempo para Deus curar aquele que está enfermo na sua casa até amanhecer o dia. Lá era perto da meia-noite, aqui nós estamos perto das 8 horas. Tem muito tempo, o Senhor pode mudar a sua história hoje, para a glória do nome de Jesus. Aleluia. E aqui fala que Paulo e Silas, na manhã seguinte, foram colocados em liberdade. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Deus eterno. O Senhor, irmãos, é Deus poderoso para fazer coisas maiores do que aquelas que nós pedimos ou pensamos. Eu fico pensando, irmãos, o carcereiro pedindo para Paulo para falar mais para ele. Fala mais para mim de salvação. Fala mais para mim de Jesus. Eu acredito que Paulo disse para ele, olha, é necessário que você seja salvo, porque a palavra de Deus diz assim, que nenhum outro, a salvação, pois, também embaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Eu acredito que Paulo falou para ele, só pelo nome de Jesus a salvação, só em Jesus a salvação, porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, e o Espírito Santo aponta a Cristo como Senhor e Salvador, aponta como Filho de Deus que te leva à presença do Pai. Então eu acredito que nessa conversa, talvez, o carcereiro perguntou, olha, você falou que eu preciso crer no Senhor Jesus para que eu seja salvo. O que é ser salvo? E eu acredito que Paulo falou para ele aqui, olha, em nenhum outro nome há salvação, embaixo do céu, confiável. O homem tem confiado em tantas coisas, em tantas religiões, tradições, mas em nenhum outro nome há salvação, a não ser em Cristo Jesus. Talvez o carcereiro, ainda, irmãos, nessa conversa, ele perguntou, mas por que eu preciso ser salvo? Acredito que Paulo falou para ele, porque Deus amou o mundo de tal maneira,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você precisa aceitar a salvação para você ter a vida eterna. Falou assim, essa salvação que você está aceitando agora, esse desejo de ser salvo, aleluia, Ele vai te dar a vida eterna em Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus disse, irmãos, para as pessoas que estavam assistindo ali perto do túmulo de Lázaro, murmurando, dizendo que Jesus havia chegado tarde, e Jesus ali em uma palavra disse, olha, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, aleluia, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. As pessoas olhando para o túmulo de Lázaro, Jesus atrasado, 4 dias, não sabe se perdeu o ônibus, se veio a pé, o que aconteceu, e as pessoas olhando ali, e Jesus fala esta palavra. Jesus disse para eles, olha, eu não disse para vocês, se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus? Não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? João 11, 42. Então, eu acredito que o carcereiro ali, irmãos, ele foi discipulado por Paulo. Por que eu preciso crer? Porque se você não crer, você não verá a glória de Deus. Porque se você não crer, você não será salvo. Porque se você não crer, você não será liberto. Porque se você não crer, você não será transformado. E aqui este homem, irmãos, ele recebeu este evangelho, o evangelho da salvação, o evangelho da vida, o evangelho da participação no reino de Deus, através de uma decisão, através de uma atitude. Irmãos, um homem inteligente, olhando aqui para este cenário, eu vejo esse agente penitenciário, esse carcereiro, como um homem muito inteligente. Paulo falou para ele, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Ele entendeu, irmãos, que a salvação da sua casa estava condicionado à sua obediência e à sua decisão. Quantas casas hoje estão no abandono, irmãos, na degradação moral, financeira e espiritual? Porque o líder, o chefe da casa, ele não se decidiu por aceitar a Cristo. Ele não se decidiu por salvação. E aqui, o servo de Deus fala para ele, olha, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Que coisa maravilhosa. Deus não tem promessa só para mim, irmãos, e para você. Deus tem promessa para a nossa casa. Se você der um passo de fé hoje, entregando sua vida a Cristo, aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Eu preciso aceitar Jesus, sim, o Evangelho de Cristo. Você precisa aceitar a lei de Cristo. Você precisa aceitar o senhorio de Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Não, pastor, mas eu estou muito envolvido. Eu sou um homem muito envolvido nos negócios. Eu sou um homem muito envolvido nas drogas. Eu sou um homem muito envolvido em tantas coisas. Eu não posso aceitar a Cristo hoje. Eu digo para você, meu irmão, por amor à sua vida, se você não tem amor à sua própria vida, tem amor pela vida da sua família, pela vida dos seus filhos, porque a palavra de Deus aqui está dizendo que se você crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E talvez a tua casa ainda não foi salva, os teus filhos ainda não foi alcançada, porque Deus tem esperado um passo seu, e você não tem dado ouvido à voz do Espírito Santo, que tem te chamado e tem dito, olha, eu já sacudi a prisão, eu já soltei os presos, eu já levantei um homem para te falar do amor e da graça salvadora de Cristo, e você não deu ouvido à minha voz. Irmãos, a palavra do Senhor está dizendo que quando o Espírito Santo vier, quando ele se manifesta, irmãos, ele salvará o mundo, ele mostrará ao mundo a sua glória, e será, irmãos, manifesto o Filho de Deus como Senhor e Salvador. Quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o homem do pecado e da justiça e do juízo. E como, pastor, que o Espírito Santo vem? O Espírito Santo pode vir através de um folheto. O Espírito Santo pode vir através de uma palavra no ônibus. O Espírito Santo pode vir através de uma mensagem no celular.
O Espírito Santo pode vir através da mensagem pregada por um servo de Deus. O Espírito Santo pode vir através do testemunho de um homem e de uma mulher que verdadeiramente serve a Cristo com integridade, fidelidade, pureza, irmãos, e santidade. É desta maneira que o Espírito Santo vem. Para muitos o Espírito Santo veio quando ele passava pelo sinaleiro e recebeu um folheto, e aquela palavra queimou no seu coração, e ele recebeu a Cristo através da obra salvadora do Espírito Santo. O que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu, será salvo a tua casa, será salvo os teus parentes. É promessa de Deus, irmãos. Essa não é a promessa minha. Eu não estou falando aqui de algo que foi criado por mim, irmãos. É a Santa Escritura, palavra de Deus. E este servo do Senhor aqui, irmãos, ele disse com autoridade. Poderia ter dito tantas coisas, mas ele explanou as Escrituras. Olha, à medida que você receber a palavra de Deus, não existe outra maneira de não haver transformação. E o que é que eu faço, pastor? Arrependimento, irmãos. Arrepender e entregar a vida a Cristo. E o que é arrependimento? É mudança de atitudes, comportamentos, talvez dos lugares que você frequenta. Uma vida nova na presença do Senhor, para que Deus possa te abençoar de uma forma especial e sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque em pé, nós vamos orar a Deus. Gratos por esta palavra, por esse grito. Espero que não seja o seu. E se for, hoje você tem a oportunidade de receber a Cristo como Senhor e Salvador, através da santa e poderosa palavra de Deus, ministrada, pregada. Irmãos, não tenham medo de pregar a palavra do Senhor. Os presos poderiam todos dar no pé ali, falar: rapaz, a porta abriu, vamos farinha Anitta para todo mundo aqui, vamos correr o que a gente puder. Você viu o que Deus faz, irmãos? Deus faz um reboliço na sua casa, sem mexer em nada. Quem pensava em correr, não vai correr. Quem pensava em sair, não vai sair, viu, irmão? O reboliço que Deus faz na casa, não fica preocupado de Deus fazer um reboliço na sua casa, e aquilo que está lá, aquilo que eu digo ao seu filho, a sua filha, talvez o seu marido, sair de casa não, porque ali Deus fez um reboliço, os presos ficou. A ordem de Deus é: fica aí para ouvir a palavra, fica aí para ver a bênção, fica aí para ver o resultado, e fica aí para ver o que você precisa fazer para receber. Agora a decisão é sua. Aceitar a Cristo ou não, a decisão é sua. Mas uma coisa eu digo, irmãos: haverá um dia, você que me ouve, que me vê, que o homem vai ter que se decidir por Cristo, ou não. E ele vai ter um grito, esse grito que o carcereiro gritou lá na antiguidade, que a humanidade grita hoje. Será um grito, irmãos, que não foi apagado. Esse grito se ouvirá quando Jesus se manifestar nas nuvens e a sua igreja subir. Muitas pessoas gritarão dizendo assim: me diz o que é que eu farei para ser salvo. Não estará lá uma igreja, não estará lá um obreiro, não estará lá pessoas para dizer: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, porque a oportunidade passou. A palavra de Deus está escrito: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Deus pode quebrar esse coração hoje, fazer você entrar na bênção do Senhor e viver as coisas grandes que Deus tem estabelecido do seu povo. Vamos orar a Deus? Glória a Deus. Existe